Olá, boa noite. Nós somos a equipe composta pela Amanda Martimão Barbosa, Jossane M. Saito de Oliveira, Juliana Franco, que sou eu, Natália Alves e Tuana Marques de Indê. Nossa professora Sandra Mara Risse Pocai. Nosso tema de abordagem foi definido como método clínico. E agora vamos começar a apresentar o que é método clínico. Bom, primeiramente, o que seria o método clínico? Ele é um método que, em conjunto com técnicas e estratégias, numa dupla vertente terapêutica e de investigação, visa compreender de forma global, qualitativa e aprofundada casos individuais. Um indivíduo pode ser isoladamente ou em um grupo de indivíduos. O que seria essa vertente terapêutica e de investigação? Enquanto o psicólogo está fazendo a consulta dele com o paciente, ele vai estar buscando investigar, durante o histórico de vida pessoal do paciente, para tentar analisar os seus comportamentos. Então, enquanto ele está fazendo esse histórico da vida do paciente, ele está tendo uma vertente tanto terapêutica quanto de investigação para descobrir cada vez mais sobre a vida do seu paciente. A atenção do método incide na psicobiografia do indivíduo na sua história pessoal. A compreensão de cada comportamento parte da ideia de que este é o resultado de uma evolução, ou seja, de um processo. Por isso, compreender um determinado comportamento de forma global e aprofundada exige que se dê atenção ao resultado final, que seria o comportamento atual, e também a sua genese, e ao modo como se desenvolveu. Além disso, esse método tem como objetivo estudar o ser humano na sua integridade, Ou seja, ele leva em conta toda a personalidade como um todo. E nesse método também dá muita importância da pessoa, da história da pessoa, para que não ocorra generalizações. Além disso, é um comportamento entendido como resultado de um processo. Então, assim, ele pode ser compreendido a partir do momento em que você conhece a forma como ele se iniciou e a maneira como ele se desenvolve. Ok. Qual sua importância? Bom, o método clínico ele é super importante nas investigações psicológicas, onde os indivíduos eles procuram o psicólogo para obter ajuda, obter um tratamento. O método científico ele tem sido muito significativo no que se refere ao estudo do inconsciente e do comportamento. Ou seja, o método clínico ele vai ser responsável por avaliar o paciente. Por exemplo, nós, psicólogos, vamos avaliar o paciente e, com isso, ver qual método científico vai ser o melhor para a gente utilizar com aquele paciente. Ok. Quais são os segmentos básicos? O método clínico ele tem 4 segmentos básicos, entre eles são a amnese, a entrevista, a observação e os testes. A amnese é nada mais que o histórico do paciente pela sua própria lembrança. A entrevista são as questões colocadas para o paciente refletir verbalmente ou reflexivamente, fazendo ele pensar o que houve, qual é a questão que ele está tentando solucionar. Os testes, a observação é a avaliação do comportamento do paciente, como que ele age devido ao que ele está falando. E os testes, é possível aplicar esses testes de personalidade para certificar qual que é o tipo de problema que ele está tendo. São esses os principais fatores de um método clínico. Agora o próximo tópico é método clínico infantil. O método clínico infantil pode ser chamado de método clínico experimental, de Piaget. Possibilita a investigação do nível de pensamento da criança, na tarefa psicopedagógica. Refletindo a teoria, chega-se à possibilidade de recursos para avaliação profunda da criatividade. Ai, pera, gente, errei. Pode começar desde o início. Peraí.
O método clínico infantil pode ser chamado também de método clínico experimental de Piaget. Apresenta-se neste estudo como possibilidade a investigação do nível de pensamento da criança, na tarefa psicopedagógica. Ao refletir sobre a teoria psicogenética, chega-se ao método clínico experimental, que possibilita a psicopedagogia recursos para avaliação do potencial criativo ou cognitivo da criança. Conhecer o nível de pensamento de uma criança justifica-se visando a possibilidade de interferências criativas pela visão construtiva interacionista, provocando como reflexos a desacomodação necessária para o avanço dos níveis subsequentes do pensamento. Um exemplo disso é quando a criança ela é muito avançada para a turma que ela está. O conhecimento dela é mais avançado que das outras. Aí eles fazem uma avaliação para ver se conseguem passar ela de série para ir para uma série mais coerente com o seu conhecimento. Ok. Método clínico piagetiano. Tal método foi considerado pioneiro ao propor novas formatações para a investigação do desenvolvimento infantil. Os procedimentos também foram aplicados por Piaget em suas pesquisas sobre o desenvolvimento moral, mostrando-se eficazes. Desde então, vários estudos foram realizados utilizando o modelo. Realizamos revisão de literatura, observando verificar o emprego do método em pesquisa sobre moral nos últimos 5 anos. Concluímos que os estudos do epistemólogo subdiziam número significativo de estudos, demonstrando sua importância e atualidade. Esse método ele foi o que criou, no caso, que ele foi considerado um método de que ele vê o desenvolvimento moral da criança. Então, a criança, ela nasce ela já nasce sabendo, né, qual é a questão moral dela. Então, quando se faz esse método que ele criou, eles conseguem avaliar a criança de uma forma melhor, né? E usando esse método ele pode saber se a criança vai... qual será a formação dessa criança. É o que eu entendi. Ok. No caso, outra questão também que a gente discutiu bastante em grupo foi a respeito da importância desse método clínico para o psicólogo em si, né? O psicólogo necessita tanto do método clínico quanto do método científico. Não existe uma outra maneira de um psicólogo trabalhar. Eu não consigo imaginar outra maneira. Eu não sei se as meninas têm mais alguma coisa a acrescentar. A conclusão que a gente tira é bem isso aí. O método clínico, ele usa ele tem que ter todo um clínico para estar aí auxiliando, né? Então, tanto psicólogo como paciente, psicólogo e seus métodos, né? Ou até mesmo um médico, né, Jossane? Isso, uma forma de testar, né? Onde ele aplica vários segmentos, igual foi falado, testes, entrevistas. Então, o modo clínico é esse. Na verdade, se pode categorizar um modo clínico, até mesmo um jornalista, alguém que vai atrás de dados. Todos aqueles que vão atrás de dados seriam métodos clínicos. Eles estão atrás de alguma coisa, atrás de uma busca em uma coisa sistêmica. Ele faz uma sequência, a partir dessa sequência de perguntas, de observações, que ele sempre tem os resultados, né?